estou aqui a conversa com o Dr. Nelson Puga. O Porto sempre esteve no seu coração e teve a oportunidade de o representar. Como se sentiu no seu primeiro jogo de Dragão ao peito? Sabes que eu não te posso dizer que o meu primeiro jogo de Dragão ao peito tenha representado assim muito, porque foi um percurso com uma evolução normal e natural. Eu era pequenino e ia com o meu pai ver treinos e jogos do Porto. E depois, mais tarde, ia ver os jogos dele. Tinha eu 7, 8, 9, 10 anos, ia ver os jogos de vôlei do Porto com ele a treinador. Portanto, eu já vibrava com o Porto nessa altura. Quando comecei a treinar, foi mais ou menos normal e eu começar a embargar aquele emblema. Só que o que me deu mais prazer foi ganhar o primeiro título, ainda como juvenil, e no ano seguinte como júnior e já como sénior. E isso a gente também percebeu que o facto de representar o Porto nos dava condições para, como clube, nos potenciar. Isso é uma sensação de prazer muito grande. Numa das suas muitas internacionalizações, coincidiu com os grandes momentos do Porto, no alto da Liga dos Campeões em 86 e 87. Quer contar-nos como viveu esse momento? Esse momento foi uma verdadeira loucura, porque eu já acreditava no Porto, e as pessoas, os meus amigos, achavam que eu era otimista em exagero, e eu via jogar no Porto e já acreditava uns anos que o Porto podia fazer grandes competições internacionais e obter grandes resultados internacionais. 2 anos antes eu dizia que o Porto, quando foi à final da Taça das Taças, era a melhor equipa a jogar na Europa, e era. Faltava concretizar aquilo que a gente via, o que eu via e acreditava que assim fosse. E, portanto, nós vimos crescer a equipa. Eu estava na altura a representar o Porto também e, por coincidência, quando foi a final da Liga dos Campeões, nós estávamos com um torneio de uma pool de apuramento do Campeonato da Europa. E consegui, era o capitão da equipa, da Seleção Nacional, alterar o jogo por causa do jogo da final da Liga dos Campeões, para que pudéssemos ver, e o jogo foi adiado, foi atrasado, algumas horas, para que pudéssemos ter visto o jogo do Porto, e nós vimos o jogo, portanto, em estágio, antes do nosso jogo da seleção, e naturalmente fomos todos a comemorar, e eu já sabia com a camisola do Porto vestida por baixo da seleção, porque foi um prazer indescritível. Os Jogos Olímpicos são marcantes para todos que neles participam, e o doutor teve o privilégio em Atlanta de acompanhar a equipa de vôlei. Como viveu esse momento? Eu tive o privilégio de acompanhá-los a todos, porque eu não estava a contar ir a Atlanta, mas nesse ano criaram um critério, o médico que seguia mais, ou levaram os médicos que seguiam mais atletas de alta condição, e eu seguia mais e fui contemplado, e, portanto eu estive como médico de todas as modalidades, mas evidentemente para mim foi um prazer muito grande, porque eu joguei na seleção com o Miguel Maia e com o João Moreira. E eles terem ido pela primeira vez aos Jogos Olímpicos, estar lá em todos os jogos, foi um prazer brutal, mas era médico também da Fernanda Ribeiro, e ela ganhou uma medalha de ouro, ela era atleta do Porto, portanto conjugaram-se ali, no fundo, um conjunto de fatores que nos levaram às estrelas, foi a medalha de ouro, a ida às meias finais e finais do Miguel Maia e do João Breia. Eu ainda ter treinado com eles algumas vezes, porque tinha deixado de jogar há 4 ou 5 anos e, portanto, não pude participar um bocadinho com eles. Portanto, foi realmente um sonho. Sabendo que a alimentação é um dos fatores mais importantes para uma vida saudável, até que ponto influencia o rendimento do atleta de alta competição? Brutalmente. A alimentação é uma das coisas mais fundamentais hoje em dia para um atleta ter êxito, para diminuir o risco de lesões, para ter melhor desempenho e para ter mais longevidade na sua carreira. Por esse facto, nós até inclusive temos um nutricionista com a equipa que
pelo menos durante o estágio, acompanha a equipa a tempo inteiro. É um indivíduo com muito conhecimento da nutrição na área do desporto, que faz avaliações frequentes e recomendações em função da necessidade de cada um, porque é importante em muitos casos nós repormos de forma adequada a ingestão de hidratos de carbono ou de proteínas em função daquilo que são os objetivos individuais do atleta. Se é só para energia mais hidratos de carbono, se é para aumentar a força ou a massa muscular, um bocadinho mais de ingestão proteica e, portanto, em função da necessidade, a adaptação e a preparação individual de cada um para o jogo e treino, sendo que se o atleta estiver no seu peso ideal e se não tiver excesso de gorduras, pode evidentemente ter muito menos desgaste na carga que sofre da pressão diária dos treinos e nos fins de semana, ou a meio da semana também, das competições. Portanto, esse é um segredo também de dar mais longevidade à carreira dos atletas, porque há menos desgaste articular, há menos tensão muscular, há uma série de fatores que diminuem o risco lesional. As lesões são frequentes neste tipo de atletas. Quais são as que ocorrem com mais frequência? Infelizmente, o cancro, ainda hoje, das lesões esportivas são lesões musculares. As lesões musculares são as mais frequentes, aquelas que criam mais absentismo, portanto, dão mais ausência de participação em treino e jogo, e são aquelas que têm taxas de recidivas mais altas. Portanto, é sobre o músculo que nós nos preocupamos mais. Sabendo da sua paixão pelo desporto, qual é o momento que mais o marcou enquanto atleta ou responsável pelo departamento médico do clube? Houve muitos momentos que me marcaram. Assim, o primeiro jogo que fiz, por exemplo, me lembro bem, eu estive sentado no banco, o primeiro campeonato nacional, já como médico na equipa, depois, evidentemente, as competições internacionais, a Taça UEFA, a Liga dos Campeões, algumas vitórias em particular contra os nossos adversários que nos encheram de um prazer especial, os 5-0 que demos no Dragão, os campeonatos que fizemos na Luz, a remontada também lá, o do Kelvin. Houve ali momentos especiais que superaram os outros bons momentos que nos levaram ainda mais acima às estrelas. Doutor, muito obrigada pela entrevista e espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever no canal, deixar o vosso like e, claro, seguirem nas minhas redes sociais. Vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!